Fala pra gente um pouquinho sobre esse artigo que você tem, esse livro. O que você lembra dos Caigangues? Você, pelo jeito, teve bastante contato com essa gente, né? Assim, ó, a gente pesquisa aqui o povoamento dessa região, a ocupação pelos ditos brancos, né, entre aspas. E isso foi no século XIX. Então, quando essa região começou a receber fazendeiros, grileiros, né, povoadores de modo geral, essa região era habitada por vários grupos indígenas. Três deles se destacavam, que eram os Oti, os Guarani e os Caingangue. Os Otis foram extintos, você me disse? Os Oti foram extintos, assim, porque havia uma rivalidade entre os Oti, eram índios do campo, e os Caingangues eram os índios da mata. E eles sempre havia rivalidades entre eles. E nessas rivalidades, os Oti sempre levavam vantagem. Então, quando começa a chegar pessoas que vêm ocupar, fazendeiros, a caça do Oti vai acabando. Porque aí, fazenda ligado, tal, começa a plantar, então a caça vai acabando. Aí os Otis começam a caçar o gado dos fazendeiros. Tem relatos interessantes do Curti, que eu tinha comentado com você. Ele faz um relato que... Curti do quê mesmo? Curti Nimuendaju. Ele é um alemão, Kurt Ankel. E ele largou tudo lá e veio para o Brasil e se engajou aí com os índios, né? E ele começou a defender a causa indígena. E ele faz um histórico do extermínio dos Oti. É uma história muito pungente, sabe? Muito triste. E ele conseguiu algumas palavras da língua Oti que a língua não foi, para você ter uma ideia, o extermínio foi tão rápido que não teve tempo de estudar a cultura a fundo, nem a língua. A língua dos Oti não foi registrada em papel, né? Ele que conseguiu pegar algumas palavras com uma velha índia que ele conheceu. Então, e ele relata um episódio que pode até parecer engraçado, que um fazendeiro trouxe 80 éguas, os Oti comeram todas. Por quê? Os Oti começam a caçar o gado. E assim, no relato do Curti, eles nem se preocupavam em caçar e fugir, porque para eles era normal, eles viviam da caça. Aí, como está acabando a caça, eles caçam o gado. Aí começam as batidas. As batidas é o nome que se dá às expedições punitivas contra os índios. Formava bando de 20, 30 capangas, com bugreiros, né? Os bugreiros eram especialistas em extermínio. Em extermínio, né? expulsar índio, exterminar o índio, né? Eles eram contratados por quem, na verdade? Era os fazendeiros? Fazendeiro. Os interessados eram os fazendeiros, fazendeiro, né? Mas o fazendeiro podia ser ele mesmo um bugreiro. Então, ou ele era um fazendeiro, e a gente tem célebres bugreiros aqui na região, Adãozinho Bugreiro, Luizinho Wolff, né? Eram tidos como heróis. Eram tidos como heróis. Na literatura, né, histórica da década de 30, 40, 50, até recentemente, na verdade, eles eram tidos como heróis, né? Porque eles enfrentaram os bárbaros selvagens, né? Às vezes a gente esquece que os bárbaros andavam de arco e flecha e os bugreiros de arma de fogo. Arma de fogo. Então, ou eles, por exemplo, podiam ser contratados, e como foram, pela empresa que construiu a Ferrovia Noroeste, que a Noroeste entrou em território indígena, em território caingangue, os caingangues atacavam. Então, há relatos, inclusive, de que alguns trabalhadores que se destacavam na arma se tornavam os bugreiros, né? Então, o bugreiro era contratado, antes da ferrovia, eram contratados por fazendeiros, ou eram os próprios fazendeiros, né? E, então, os bugreiros começam a fazer essas batidas oldadas, tem dois nomes, batidas oldadas, que eram expedições punitivas contra os índios. Aí os Otis foram extintos. Mas aí o que aconteceu? Relato do Curti. Quando os Otis foram extintos, o caminho ficou livre para os caingangues. Aí os caingangues saem das matas. Porque enquanto estavam os Otis era um anteparo. Então os Otis tinham como inimigos os caingangues. Como os Otis foram extintos, os caingangues ficaram livres e eles começam a ocupar o território além das matas, né? Mas aí a caça vai ser ao caingangue, né? Porque o caingangue começa a ser um empecilho ao avanço da civilização. A população deles era grande, dos caigangues? Calcula-se que no momento da pacificação, isso foi em 1912, o dia da pacificação foi em dia 19 de março de 1912, eles seriam algo em torno de 500 pessoas nessa região. De 500. Mas os caingangues, eles eram em grupos distintos, cada um tinha o seu chefe, o chamado recaquê, né? E esses grupos, às vezes, havia rivalidades entre eles, sabe, a rivalidade. Então, quando a gente fala da pacificação, foi esse dia que eu falei, 19 de março de 1912, foi o primeiro grupo que se aproximou. Os outros continuaram nas matas, aí eles foram chegando aos poucos, os outros grupos. O último grupo chegou em 1916.
Aí que as armas foram depostas mesmo. O primeiro grupo, 1912. E muito devido a Noroeste, que foi entrando em território indígena. A gente tem que lembrar que até aqui a região de Bauru, primeiro vem o povoado e depois vem a ferrovia. De Bauru para diante, primeiro vai a ferrovia. Depois o povoado. Depois é que chega o povoado. Então a ferrovia corta territórios que não estão habitados, que são territórios indígenas. Aí os índios atacam, porque, por exemplo, algumas estações é no meio do mato. No meio do mato, porque temos fotos disso, a estaçãozinha lá, bem precária e mato. Quer dizer, para o índio é fácil atacar. Ou ele corta o fio de telégrafo, ou ele derruba poste. Que época que foi isso? 1912 que você falou? A pacificação foi em 1912. Mas a ferrovia começou em 1800... O primeiro trecho dela foi inaugurado em 1906. 1906. Porque é o primeiro trecho que sai de Bauru. A Noroeste sai daqui de Bauru. Na verdade foi feito para... Ia fazer uma ligação com Mato Grosso. Mato Grosso, mas é por conta do café, integração. Né? Não necessariamente por conta do café, porque, por exemplo, na época da Guerra do Paraguai, que foi em 1864, 1870, inclusive essa guerra expulsou muito índio da região, que são os Guarani, eles eram para cá, mas são os Guarani. Exatamente. Então, aí ficou evidente a precariedade dos caminhos, porque a Guerra do Paraguai era difícil mandar gente, e aí que alertou as autoridades que precisava de um caminho ligando Mato Grosso. Olha só. Entendeu? Aí a ferrovia vai, e o primeiro trecho 1906, e ela chega na fronteira do Mato Grosso, que é o Rio Paraná, em 1910. Então, de 1906 a 1910, ela foi varando o sertão. E passando por cima de tudo. E lógico, os especuladores interessados, porque onde vai chegar uma estação, vai ser legal para você plantar café, entendeu? Porque você vai ter o trem. Sim, sim. Então, começa a valorizar a terra. E, inclusive, quando houve a pacificação dos caingangues, a terra que era prometida para eles, que eles ficaram, era uma terra muito fértil para ficar nas mãos deles. Aí, em 1916, eles tiveram que mudar de lugar. Porque aquela terra era uma terra muito visada, porque era uma terra boa. Para plantio de café, para plantio de café. E vai deixar na mão de índio, entendeu? Improdutiva praticamente, né? Era a visão deles na época, né? Então, não era a consciência que se tem hoje. Sim. A consciência a gente tem que olhar para o olhar da consciência que era da época, né? Os índios eram tidos como selvagens, como estão atrapalhando brutos, o progresso. Estão atrapalhando o progresso, exatamente. Que era uma... que vinha de contra, vinha contra aí o modernismo que se organizava na época. Sim. Então mas a gente está voltando lá no século XIX, quando essa região começou a ser ocupada, eram esses três grupos. Os Guarani já tinham um histórico de contato, até por conta dessa Guerra do Paraguai. Entre os Guarani havia alguns dialetos, né? A Papocuva, que foi o que batizou Nimandaju, havia os Kaiowá. Mandaju é o alemão. O alemão. Uhum. E ele foi batizado pelos Guarani Apapocuva. Uhum. E Nimandaju seria, o termo em Guarani seria algo como aquele que faz moradia entre nós. E ele tem um texto que ele descreve como foi o ritual de batismo. É muito interessante. E no ritual, aí o cacique, ele fala assim, ele faz todo aquele ritual, tudo, você é Nimandaju. É ele que escolhe, o cacique não, o pajé dos índios. É ele que escolhia. E depois o Curti diz que os Guarani acham muito estranho que quando batiza uma criança, um branco, o padre pergunta para os pais. Ele fala que não, é estranho, porque é ele que tem que descobrir. É ele que fala o nome, o índio que fala o nome da criança. Do batizado da criança. É ele que descobre o nome, né? Vem para ele o nome, toda entendeu? Uma coisa mística. É ritual. Então eles estranhavam quando o padre perguntava para os pais como que é o nome da criança. Ele tem que saber o nome da criança. Interessante isso, Interessante né? mesmo. Então ele foi batizado, batizado como Nimandaju, batizado é um termo cristão, né? Mas ele foi acolhido na tribo como Nimandaju. E ele passou a defender a causa indígena. E tem histórias assim muito interessantes do Nimandaju. E aí ele passou a se envolver, né, no contato desses outros, antes da criação do SPI, que é o Serviço de Proteção aos Índios. Que hoje é FUNAI. Que hoje é FUNAI, que é de 1910. Certo. E o Curti conta uma história também que é muito interessante, que uma vez ele fazia essas andanças aí, uma vez ele foi para São Paulo e lá ele encontrou um grupo de guaranis à beira do Tietê. Eram 10, 12 índios que estavam vindo do Paraguai. E entre a tradição guarani, a procura da terra sem males. Mas eles eram nômades na época, não eram os guaranis? Eles não eram muito de se fixar.
Por isso que aqui também eles iam na beira de um rio, ia para lá e para cá e para cá. E era muito estranho para eles, você vai ficar em tal terra agora. Para eles era estranho, porque eles tinham essa natureza nômade, né? Por isso que trouxeram os terenas para cá, inclusive na década de 30, porque os terenas eram mais sedentários. Mais sedentário, exatamente. Era mais betel, era mais cidade. Então aí, esse Kurt, ele encontrou os índios na beira do Tietê, em São Paulo. Aí ele foi lá conversar com eles, mas não sei se vocês estão indo. Nós estamos indo para Terra Sem Males, né? E a Terra Sem Males é sentido leste pro índio. Aí o Kurt fala assim para ele, nós temos uma terra lá no interior, que aqui é Havaí, né? Já estava estabelecido. Vamos lá comigo? Não, nós vamos para a Terra Sem Males. Eu falei, mas vocês não vão conseguir? Não, nós vamos. Aí o que o Kurt resolveu fazer? Ir com eles, porque como ele estudava, né, toda essa cosmologia aí, Guarani, aí o Kurt falou, vou com vocês. E aí eles desceram a Serra do Mar. Olha que interessante, desceram a serra. Aí os índios que eram do Paraguai, nunca tinham visto o mar. Os índios se depararam com o mar. Aí o Kurt pensou, eu quero ver o que eles vão fazer, né? E eles, no relato do Kurt, eles ficaram assim uns 3 dias cabisbaixo, porque eles não tinham noção do que era aquilo, né? Sem ter o que fazer. Aí o Kurt renova o convite. Olha, eu tenho uma terra lá para vocês. Essa pode ser a Terra Sem Males. Aí eles vêm, puxa vida, aí eles vêm para cá. Mas o Kurt, o trabalho dele é ficar andando para lá e para cá. E numa das saídas, quando ele voltou, ele tinha ido embora. Os índios já tinham ido embora e ele nunca mais teve contato com esses índios. E aí quando se começa a pensar... Aí ele perde contato com esses 12, com esse grupo de 12. Porque quando ele veio aqui para a região, para a aldeia aqui, Araribá, que é aqui, onde você vai. Onde eu fui. Só que o Kurt, ele tinha o trabalho de ficar indo e vindo para outros lugares. E numa das saídas, o grupo foi embora. E nunca mais encontrou. Nunca mais ele encontrou. Então, e aí ele estava falando, o Kurt, ele fez parte do grupo que estava tentando atrair os caingangues, só que no dia que os caingangues chegaram, ele não estava. Depois ele vai lamentar, né? Porque ele que tinha batalhado tanto pela pacificação dos caingangues, ele não estava naquele dia. Mas depois ele teria seu dia de glória, porque os índios queriam conhecer aquele branco que eles sabiam que era amigo dos índios e tal. Aí ele foi lá e aí os índios acabaram tendo contato. Né? Então, uma história bonita, né? Bonito. Essa história do Caigangue está ligada ao Kurt, né? Esse alemão. Ele vivia entre os Guarani, mas ele tinha, assim, obviamente, respeito por todos os índios. Só que com os Caingangue ele teve encontros assim, esporádicos na mata, mas de ameaça mesmo. Mas ele sabia que mais cedo ou mais tarde a gente ia fazer um contato, entendeu? E queria que ele tivesse presente, porque ele queria que fosse um contato pacífico. E no fim foi, porque não estava o Kurt, mas o chefe do posto de atração era um cara que acabou ficando muito amigo dos índios, que era um célebre Capitão Bandeira. E era um cara muito conceituado, ficou muito amigo dos índios, trouxe a família para morar. Quando eles pacificaram, ele trouxe a família dele de São Paulo para morar. E eu vou te dar uma dica, inclusive. Na família tinha um garoto, do filho do Capitão Bandeira. E esse garoto conheceu todos, teve amizade com os índios. Quando esse garoto ficou velho, escreveu um livro, Entre Índios e Revoluções. É muito legal. Que ele vai contar as memórias de quando ele era criança. Que ele vai falar... É um livro que eu comprei no sebo. Comprei no sebo porque é um livro difícil. Como que chama esse livro? Entre Índios e Revoluções. E aí ele nas memórias... É a memória desse Darcy de todo o Brasil, mas ele conta daqui, quando ele brincava aqui, quando o pai dele... Ele era daqui. Que ele nasceu em São Paulo, mas quando o pai dele pacificou, estava no grupo de pacificação, o pai dele era o chefe do posto. Aí o pai dele trouxe a família, e por isso que os índios inclusive gostaram dele, porque assim, poxa, ele trouxe a família para cá. Entendeu? Então os índios viam ele com muito respeito. Os índios têm essa questão da família, né? Então, e ele tem um livro. Esse livro, se você conseguir, é muito interessante. Tem algumas fotos, inclusive. Você tem esse livro? Eu tenho esse livro. Tá, Entre Índios, ele, não tem problema. Entre Índios e Revoluções, chama. E ele vai narrando. E aí a figura mítica da Ilha Vanuíra e tal. Não? Sim, essa pacificação que foi feita, tinha várias tribos indígenas aqui, né? Mas os caigangues, especificamente, então, como que era esse relacionamento? Como que foi essa pacificação? O que acontecia? Onde estão esses caigangues hoje? Então, quando eu falei no século XIX, tinha 3 grupos aí, né, os principais, que eram os Guarani, que já tinham um histórico de contato, né,
Então os Guarani às vezes trabalhavam em fazenda, sabe? Assalariado, a mão de obra explorada. Se eu não me engano, na colheita ia plantio do algodão, né? De algodão e de outros aí. Por exemplo, o Marinho Falcão, que hoje dá o nome da vila aí, usou muito mão de obra indígena. Tal. Os Guarani então já tinham um histórico de contato. Os Oti foram extintos, ficaram os Caingangue, atrapalhando, né? Só que aí, quem que tentava fazer o contato? Os religiosos, os padres, né? Por exemplo, o Monsenhor Claro, que hoje é o nome de Rimbauru, foi trucidado pelos Caingangues, né? Ele foi com um grupo de 8, 9, em 2, 3 canoas, descendo o Rio Feio, foi tentar fazer contato com os Caingangues, mas foi numa hora ruim, que estava uma hora de conflito. E os Caingangues mataram, sobraram 3 sobreviventes desse ataque. Isso em 1901, padre? Monsenhor Claro. Monsenhor Claro, é verdade, tem o nome do rio, né? Tudo bom? Boa tarde. Claro Monteiro do Amaral, o nome dele. Mas ele era um cara estudioso da cultura indígena, ele era de São Paulo, tradicional família paulistana e tal. Nossa, foi... E ele veio aqui, e ele foi trucidado. Foi ele e vários, né? E sobraram 3, fugiram, então sabe-se muito desse ataque, porque esses 3 sobreviventes, e muitos deles eram índios pacificados, índios Guarani, que ajudaram ele no contato. Então, mas aí quando proclamou a República, o trabalho que antes era do religioso, a República, ela separou a igreja e Estado, né? Então, lá sim. Estado laico. Aí colocaram os militares. Estado laico. Isso, aí depois entrou os militares. Então, embora os padres continuassem, um ou outro padre, por exemplo, quando o Monsenhor Claro morreu, já era a República. Então, a gente tem relatos de padres entrando por aí, escrevendo carta, tudo. Então, os militares entraram. E houve um ataque indígena numa estação onde hoje é Promissão. Aí, os Caingangues atacaram? Atacaram. O que o governo resolveu fazer? Vamos dar um jeito nessa causa, vamos tentar trazer o índio. Quer dizer, não no termo religioso, não vamos catequizar, vamos trair e transformar ele num trabalhador. Inclusive foi criado o SPI, que o nome do SPI, na verdade, é assim, Serviço de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais. É SPI-LTN. Transforma o índio em trabalhador. Produtivo. Depois é que virou, né? Só SPI. E na frente dele à frente desse órgão estava o Rondon. Aí o Rondon nomeia alguns ajudantes, um tenente Manuel Rabelo e um Cândido Sobrinho. Eles vêm aí, o que eles fazem? Eles vão nessa estação. E aí eles montam um acampamento nessa estação, que hoje é Promissão. Mas aí eles perceberam que a 2 quilômetros dali, na beira do rio, havia várias trilhas indígenas, Caingangue. Então eles mudam o acampamento, 2 quilômetros para lá. E lá o que eles fazem? Eles desmatam uma área, de mais ou menos 4 alqueires, fazem uns ranchos, no lugar do improvisado barracão deles, faz um rancho de pau a pique, começa a fazer uma horta de milho e feijão. Eles vão se fixar ali e esperar os índios ali. E eles deixaram uma árvore no centro, uma árvore comprida assim, e lá em cima fizeram uma espécie de mirante. Um observatório. Um observatório. Cortaram a árvore e deixaram... Fizeram observatório e uma escadinha assim, com vários... É pregado na árvore, é um observatório. E deixaram lá. Aí o que eles fizeram? Rudimentar, mas Conseguiram 5 intérpretes, inclusive alguns do Paraná que já eram pacificados. Era o Veguimon, Futoio, Ducutem, Veguimon, Futoio, Ducutem, tem mais um que me falha a memória, e a velha índia Vanuiri, que era uma velha índia que vivia escravizada numa fazenda aí em São Paulo, Campos Novos do Paranapanema. E aí eles ficaram lá. E aí os índios subiam lá, os índios falavam Caingangue, entre eles o intérprete se chama língua, ou língua, é aquele que fala a língua do outro. Aí eles subiam lá e quando eles percebiam um vulto na mata, eles começavam a gritar em Caingangue, né? Nós somos amigos, pode se aproximar, nós somos amigos. Quando eles percebiam um barulho, eles soavam buzinas, que era um preâmbulo, sabe? Soavam buzinas, que de certo para chamar a atenção do índio, e começavam a gritar, estamos em paz, né? Pode se aproximar e tal. E desse acampamento, eles montaram acampamento em meados de 1911, julho de 1911. A pacificação foi no ano seguinte, eles ficaram meses lá. E aí o grupo saía na mata para ir tentar contato. E eles percebiam que eles estavam sendo seguidos pelos índios, porque os índios imitavam barulho de onça, sabe? E tudo indica que os índios estavam atraindo eles para emboscada. Aí eles encontravam um rancho, aí eles percebiam que o rancho tinha sido abandonado há pouco tempo, porque eles perceberam a presença e fugiram, então deixavam presentes, deixavam facão, deixavam cobertor. E eles percebiam que os índios estavam ali. E eles estavam acreditando que haveria o contato. Depois os militares saíram e ficou como chefe do posto esse capitão Bandeira, que era um militar da reserva. Aí fez civil. E aí e eles percebiam do mirante as cabecinhas, sabe?
cabecinha aqui e ali. E aí no dia 19 de março de 1912, chegou um grupo, que era do capitão Recaque, é o nome do cacique, né? Em Cainganga, Recaque Vauim. Chegou com um grupo, depois ele falou, ele veio com um grupo pequeno para perceber como que era, que se desse algum perigo, ele tinha dado sinal para o resto do povo ficar escondido. Se desse algum problema, eles iam sumir. Então ele se aproxima e o capitão Bandeira tinha guardado todas as armas, porque ele tinha medo de que numa discussão começasse a dar tiro, então ele guardou todas as armas. E eu fico imaginando um momento de tensão, né? Os índios se aproximaram e aí eles, né, deram as mãos, aí viu que estava selado. Aí tocou o hino nacional, coisa de militar, né? E aí o capitão Bandeira colocou uma bandeira do Brasil no índio, vestiu o índio com a bandeira do Brasil. Tem foto disso, sabe? De foto da Índia Vanuíri. E a Índia Vanuíri virou uma lenda, né? Porque ela diz a lenda aí que ela cantava no fim de tarde para atrair os índios e tal. Não sei até onde isso é. A verdade, a vida dela foi até colocada em dúvida se existiu uma tal Índia Vanuíri ou não. Mas existiu. Pode ter sido um mito, né? Mas tem fotos dela, sabe? Tem fotos dela, assim. Mas que legal. Será fácil encontrar essa foto? Hã? Deve ser. Algumas. Esse artigo eu vou te mandar, tem foto dela. Tá, então beleza. Ótimo. E que história, é interessante. Aí eles atraem esse primeiro grupo, mas muitos grupos ficaram. E tem outra história interessante também, que... E aí, como eles ficavam ali, mas depois eles iam lá, de vez em quando eles iam nas matas, né? E numa dessas eles atacaram uma turma de trabalhadores, não da Noroeste, uns agrimensores, e mataram gente. Inclusive um cara era austríaco, aí deu uma troca de correspondência entre o consulado da Áustria, deu uma confusão. Aí eles resolveram fazer o quê? O pessoal do posto pegaram os índios e trouxeram eles, levaram eles para São Paulo, para o Rio, levaram eles para o hospital, para cinema, para eles conhecerem um pouco da cultura da civilização. E diz que os índios voltaram e ficaram impressionados, falando para os outros índios, não foram todos, foi só um grupo, falando para os outros assim, o branco sabe muito. E eles acreditavam, assim, que é interessante isso, que não havia tanto branco por aí, que eles achavam que eram só aqueles que eles tinham contato ali na beira da mata. Eles tinham uma visão como se fosse uma tribo de índios. Ali, aqueles da ferrovia. Territorial. Eles achavam não tinham que uma aqueles visão ali. universal das coisas. A visão deles era territorial, consciência territorial. Imagina esses índios vivendo na mata, eles foram para São Paulo, mesmo que seja em 1912, mas era São Paulo. Já pensou no cinema, no teatro? Então, e eles ficaram impressionados falando isso, que eles não achavam que tinha tanta gente. O mundo é maior. Eles achavam que eram aqueles da ferrovia, que eles ficavam na beira das matas, aqueles fazendeiros aqui e ali. Visão, hein? Nossa, muito interessante, legal. Muito interessante. Puxa, bacana. E aí eles são... Aí aos poucos outros grupos que às vezes eram inimigos, chegavam, havia atrito entre eles, e tinha um cacique, o Recaque, que era amigo de dois grupos, então tentavam fazer o meio de campo. Mas de modo geral eles gostavam muito da família do Bandeira, a mulher do Bandeira era muito atenciosa, eles gostavam muito dela. E esse menino, que hoje já é falecido, que depois de velho escreveu um livro, é muito legal, muita coisa que eu estou contando desse livro aí. Vou pegar esse livro para dar uma olhada, porque essa história é muito interessante. Muita história. E as histórias que esse Kurt viveu com eles, é muito interessante. E porque foi uma vivência, uma experiência, né, com o próprio índio. Deve ter essa que ele comeu as mulas, que o Ziti comeu as mulas, foi muito legal. Muito legal. Para eles era uma anta, alguma coisa. Era minha carne, caça, virou comida, acabou. É minha caça. Naja palaboya, naja palaboya, eno isha boya, salehu, apena madaket, isha boya, apena indapani,